Deus nos abençoe os propósitos, garantindo-nos o aproveitamento adequado do espaço que nos é concedido. Senhor, iniciando a nossa atividade de hoje, colocamos-nos em prece, agradecendo pelo amparo que costumeiramente nos é concedido ao tempo em que solicitamos, com o melhor de nossos corações, o amparo imprescindível a cada um de nós. Que possamos, nós da vida física e quantos aqui se acham no plano espiritual, possamos todos ter condições de recolher com eficiência e proveito todo aquele conteúdo que nos for proporcionado, não apenas sobre os aspectos informativos, como também quanto àqueles ângulos da fortificação íntima, do bom ânimo, para a grande empreitada que nos é competente. Pedimos por quantos se acham visitados pelas dores, pelas dificuldades maiores, como também para outros que aqui não puderam estar conosco nesta manhã. Que a tarefa tenha um transcurso feliz e que possamos atingir o instante de interrompê-la com alegria, a paz em nossos corações. Que assim seja. Nós tivemos a ausência na semana passada, atendendo a compromissos na área da unificação em Brasília, reunindo todo o grupamento dos estados do Brasil, e agradecemos as vibrações de vocês, que temos certeza em muito auxiliaram para o melhor encaminhamento da tarefa levada a efeito em Brasília. O Manuel Alves esteve por aqui, não tem jeito ele não deve ter acompanhado esse nosso trabalho aqui, mas vamos então reiniciá-lo, definindo alguns pontos novos, se possível, reciclando alguma coisa relativamente ao enfoque da evolução. Eu vou ler a partir do versículo 17, e até onde nós podemos nos encaminhar. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Está se referindo o versículo aos luminares, sol, lua, estrelas, né? E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E o versículo 26 e 27 que dizem: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
Nós podemos, após as reuniões que nós levamos a efeito, quando aqui estivemos de 15 dias para trás, a criação desses animais a nível ou ao alcance das águas. Produz as águas abundantemente. Há uma diferença entre a proposta criativa do plano maior em Deus quanto às águas e quanto ao mar, ou melhor, quanto à terra. Na abordagem quanto às águas, nós temos os termos, ou o termo, o advérbio, abundantemente, né? Está ouvindo aqui? A definir que, sem dúvida alguma, quando se refere ao plano aquoso, especialmente na constituição organizacional do nosso orbe, a água é o componente básico da evolução. A água é o nosso componente fundamental. Nós estamos sob o piso terráqueo de terra firme, mas ainda guardamos acentuadas expressões que dizem respeito ao campo aquoso. A própria célula, na sua constituição, tem uma alta dose de citoplasma a expressar o nosso psiquismo ainda necessitado no campo biológico desse repouso nesse berço das águas. Há um enfoque muito especial nos répteis, como nós já comentamos. Por quê? Me parece que até o Laírto que nos falou isso lá atrás, relembrando que aquela constituição acentuadamente espessa, densa do seu revestimento, apresenta aquela carga acentuadamente protetora, não tem uma pele igual as criaturas normais, porque aquele revestimento acentuadamente pesado, de proteção ampla, faz o papel de segurança para a constituição aquosa do réptil, porque ele guarda um psiquismo acentuadamente vinculado aos líquidos. Então ele tem aquela pele grossona como sendo para proteção, para evitar a desidratação dele, que poderia ocorrer porque ele teve um psiquismo acentuadamente nas águas. E esse fato do próprio réptil sair dessa maneira, com constituições especiais, define que ele não tem condições de se refugiar para o seio das águas e ter uma capacidade de sobrevida fora da água. Então os pântanos foram exatamente os elementos indispensáveis à saída, à, vamos dizer, retirada dos elementos daquele envolvimento que normalmente reveste, que protege, que dá segurança aos seres que se expressam para atingir um dia a humanização e, atingindo a humanização, poder completar o ciclo mais evidente da imersão na carne, na imersão no campo físico. Então isso é muito bonito, isso é muito assim expressivo, a definir que não foi um zelo da divindade apenas no seu sentido de garantir sobrevivência. Garantir sobrevivência está na própria linha instintiva dos seres, que já trazem o instinto da sobrevivência. Mas garantir condições de uma manifestação cada vez mais nítida da realidade evolucional. Então é como se a evolução fosse imposta pelos acontecimentos circunstanciais na própria criação e fosse sendo admitida, compreendida, assimilada pelos seres envolvidos, não, presentes no próprio contexto evolucional. Então, os que estão mais acima auxiliam os que estão mais abaixo da lei. Então, existe uma faixa de gradatividade em todo o processo. Nós estamos aqui usufruindo da capacidade dedutiva, estudando ao nível da ciência os componentes que possam nos ajudar a uma evolução bastante segura
e estamos carregando em nosso organismo alguns trilhões de células que representam nossa constituição fisiológica. E essas células têm vida própria, embora trabalhem num processo de interdependência, um auxiliando ao outro. As características são absolutamente diversificadas, embora os componentes básicos da funcionalidade das células de manutenção de vida guardem relativa aproximação. Então, uma célula do pulmão não é a mesma célula do rim, como a célula do rim não é que reveste o intestino, e nem uma célula epitelial vai ser igual a um neurônio. Então, isso tudo representa processo de diversificação visando o contexto evolucional e garantindo o que nós chamamos de capacidade específica e possibilidade específica de cada agrupamento destes, garantindo, pela chamada interdependência, a nossa estrutura vivencial. Isso é muito especial. Então, há razões amplamente ainda em estudo e que nós estamos indo atrás de cada constituição diferenciada. Então, as modificações havidas representam, vamos dizer, especificidades que estão presentes em cada agrupamento desses, ok? Então, da mesma forma, os animais. A heterogeneidade que nós encontramos nesses tipos infinitos de seres, uns vinculados ao campo aquoso, à água, outros à terra, outros já têm uma tendência ao ar, e as diferenças entre eles, que nós vamos com o tempo começar a compreender isso. Que determinados componentes que um tipo apresenta, o outro não apresenta, é que tem atrás disso. Então, saindo desses registros, especialmente dos seres que têm o seu plano de vivência e de evolução nas águas, nós vamos notar que quando saem da Terra, já houve uma alta, vamos dizer, um passo muito gigantesco para a chegada ao despertar da consciência. Como você está falando aí, está dizendo assim, essa força que nós precisamos, não vivemos sozinhos, nos patamares em que estamos cada qual no seu patamar, essa força que vem do que está lá atrás, é o entusiasmo e a alegria de querer passar, subir, vai passando de um para o outro, essa vontade de crescimento, e um vai puxando o outro, né, na sintonia da evolução. Por exemplo, quando você vê o lance de um pássaro, você imagina, por exemplo, os passos que tiveram a sua origem, como nós já lembramos aqui, nos répteis. Porque os répteis, inclusive existem teses, e até alguns lances assim, que a gente olha com muito cuidado, que coisa jogada no ar, assim, sem fundamentação, e tem que ir com calma, embora não devamos marginalizar. Existem, por exemplo, alguns autores que projetam que a evolução dos territórios de Capela seria pelo réptil, e não propriamente pelos símios, como acontece. Então, os nossos chamados, vamos dizer, pliopitecos ou parapitecos, que a gente vai estudar melhor quando falar do homem, no nosso caso, nós já pegamos a saída do réptil, que depois levou para o campo dos mamíferos. Agora, existem teses de que lá nas regiões de Capela houve uma linha direcional do réptil para o processo de humanização. Nós achamos isso de algum modo estranho, embora mereça o nosso cuidado, o nosso respeito, o nosso estudo, porque se o capelino encontrou piso aqui no orbe, é que existem ascendências. Por que vai trazer uma criatura que teve uma linha direcional evolucional de um tipo para incorporar vamos dizer, nos grupos etnológicos que tiveram sua origem aqui nas faixas semiescas? É um contrassenso. É um contrassenso. Então, acho que falta. Ou seja, quem escreve às vezes não teve esse lance que nós estamos tendo, essa oportunidade de respeito. Porque tudo depende da nossa busca, do nosso estudo.
Então o réptil tem uma expressão muito valiosa, porque dele efetivamente emergiram as aves. Então por que das aves? Não seria a ave, deveria estar na ponta da linha evolucional? Agora chegou a hora, saiu da água e veio para a terra, agora chegou a hora de ir para o ar. Seria por aí, mas não. Os próprios lances do chamado pterossauro é aqueles tipos de sauros ou de dinossauros, vamos dizer, que é o nome conhecido, em que dão os lances, aqueles voos rasantes, mas... Parece uma asa delta. Parece uma asa delta, mas com muito mais peso, com muito mais grandeza no campo assim da extensão. Então aquilo representava os primeiros lances que nós iríamos usufruir nessa busca que você falou, de crescimento. Certo? Então a ideia de crescimento que é intrínseco teve que ser testado na linha periférica exterior. Até hoje, quando fala Deus, nós olhamos para cima. Alguns estão falando Deus, olha para dentro. Entendeu? Então é preciso que isso ocorresse. Porque a ideia nossa, dentro do campo da nossa abrangência espacial, de percepção didática, se dá dentro do objetivo da vida. Então, se fala alto, é altura mesmo no campo, vamos dizer, normal da vida física. Altura, se eu estou num metro de solo, 2 metros é altura, 3 é altura. Mas o plano vibracional já muda a configuração. Aliás, não pode ser diferente, porque quase sempre a matéria representa o outro lado do espírito. Se materialmente nós temos que subir a escada, intimamente nós temos que subir a escada, mas penetrando terreno adentro de nossa intimidade profunda. Pode dizer. Normalmente esses animais que voam a grandes alturas, eles desenvolvem também uma visão assim extraordinária, até para conseguir o alimento. A abrangência de território que eles têm é uma coisa muito grande, e a visão também extremamente desenvolvida. Isso. Uma capacidade, né, de percepção extraordinária. Tanto é que a águia, por exemplo, a capacidade de visão dela é impressionante. Ela vista uma presa a distâncias imensas. Ela tem um foco, né? Ela tem um foco, né? Tem até uma expressão que eles dizem, né? Chamado olhos triste, né? E hoje nós conseguimos enxergar as coisas sem precisar de usar os olhos. Não é isso? Quer dizer, só sentimos a vibração. Parece que é um mamífero, né? O que é? Olhos de lince, né? Uma visão de profundidade. Mas o que é lince? É uma ave ou é uma felina? Não, é uma... da área felina, né? Que é uma visão de profundidade. Me faz lembrar de uma frase do Melan, que era um amigo do Lutero, que dizia que as grandes alturas só são atingidas pelas águias e pelos répteis. Pelos? Répteis. Quer dizer, é um simbolismo bonito, né? Isso que você falou, e a águia que enxerga. O réptil porque vai subindo, né? Vai rastejando, mas chega. Isso não quer dar voltinhas filosóficas, não, mas quem não para pensar não aprende, não. Quem acha que aprender tem que abrir o livro e ler e ficar ouvindo o que o outro fala é relativo. Todo esse material que circula aqui no nosso troca de ideias tem fundamentação didática apenas, mas conteúdo cada um de nós trabalha nele. Fala, Sérgio. Quando você fez a comparação entre os répteis e os mamíferos, ocorreu aqui a questão da reprodução, da geração da vida, né? Os répteis, se eu não me engano, todos eles colocam ovos. E os mamíferos têm, obviamente, exceções, alguns que têm, efetivamente, os marsupiais têm um processo um pouco diferenciado, mas geralmente a geração da vida é interna, é dentro do organismo do mamífero, vamos dizer assim, né? E fiquei pensando aqui se existiria aqui algum passo que houvesse, que valesse a pena a nossa discussão em cima desse processo de geração de vida e um por dentro do corpo, outro por fora do corpo, se daria para nós algum ponto para reflexão e debate. O assunto tem uns pontos interessantes, Sérgio, que a gente podia trazer, né? Você nota que o grande passo entre
o anfíbio, o réptil é isso. Porque o anfíbio ainda tem o plano de concepção da vida, né, de fecundação extrafísico. As fêmeas depositam os óvulos que são fecundados no ambiente aquoso, pelos machos. Agora já o réptil apresenta órgãos de copulação interna, quer dizer, há uma conexão. Por quê? Porque o campo de assegurar o mecanismo da vida cresce em situação, e não só no campo da fecundação, já nos mamíferos, porque o marsupial ele é mais suscetível de envolvimentos, porque o embrião, não, o feto é depositado naquela bolsa, não é isso? E está muito sujeito ainda aos impactos da vida, criando dificuldades, às vezes, não garantindo a sobrevida. E outra coisa, o placentário, que é aquele que naturalmente tem o plano da gestação completo, assegura melhores condições aos filhotes, e o fato de ser mamífero garante o campo de sobrevida pela alimentação garantida pelas mães durante um tempo enorme. Nós temos mamíferos que a alimentação vai por muito tempo. Isso garante a manutenção da espécie. Então, por quê? O que tem atrás disso? Por que um tipo vai durante tanto tempo? É porque nós temos, no futuro a gente vai estudar isso, analisar o tempo de vida de cada espécie, ou não, de cada tipo, né, dentro do campo dos mamíferos. Nós vamos notar que aquele animal vive mais, um vive 3 anos, 4, 5 anos, o outro vive 30 anos. Por quê? A gente vai notar e vamos chegar às conclusões de que aquele que viveu mais garantiu um plano de fixação da linha instintiva ou condicionada para aquele tipo, naquela área específica que foi preciso verticalizar mais o plano perceptivo de aquisição. Isso é muito bonito. Nós já tentamos fazer isso uma vez, mas o tempo não nos permitiu avançar. Mas tem coisa interessante atrás disso. Vamos pensar. No plano do amor, ele nasce com as aves? Porque a gente percebe, Leonora, que os répteis, eles vivem isolados, né? Alguns até escondidos em buracos, tocas, e a gente percebe que as aves estão sempre em bando, né? O cuidado até da mãe cuidando do seu próprio filho, e com os répteis a gente não percebe. Não são só os répteis, né? Aliás, não só os répteis, não são apenas as aves, porque o instinto de proteção está baseado no instinto de perpetuação da espécie. O instinto de perpetuação da espécie é um campo geratriz do plano de sustentação do filhote. E esse plano de perpetuação da espécie, que cai na área de segurança do filhote, está despertando na intimidade psíquica uma necessidade interativa. Vocês entenderam? É um berço da manifestação do amor. Mas, por enquanto, é instinto. Tanto que quando nós falamos, analisando sobre o sexo, falando que o instinto sexual é amor e expansão, olha que interessante. Então não começa no casar do filhote, não. Começa no instinto geratriz da fecundação que cai nos descendentes da espécie. Então, quando se fala em instinto sexual é amor e expansão, não é só o mecanismo do sexo, não. É como se os componentes geratrizes da instintividade sexual, que tem a energia sexual como um instrumento, como a secreção que polariza o indivíduo, vamos explicar. O instinto garante a indução aos componentes glandulares ou coisa parecida e outros componentes do nosso psiquismo, do nosso físico, que manipula a energia. Então, manipular a energia sexual representa o quê? Acumular-se de potenciais magnéticos. Então, quando nós estamos polarizados magneticamente, eu posso estar polarizado de energias magnéticas tradicionais, por uma capacidade de retenção da energia, no campo da minha capacidade de reserva,
como eu posso estar, pelas linhas indutoras de associação, com base num plano do chamado erotismo, eu estou catucando as glândulas pelo instinto que está constantemente presente. Então eu me hipertrofio de energia sexual. Perceberam? A energia que é a energia, não o instinto. Ela já é decorrendo do instinto. Esse instinto está pronto, está armado. Houve o toque, aciona e a energia joga e fica circulando através dos valores líquidos da nossa intimidade psíquica, controlado pela mente. Por quê? Porque os espíritos não estão preocupados com o acúmulo da energia. Eles estão preocupados o seguinte, que na hora que você sentir a necessidade de desonerar-se da energia, quando nós saímos da linha e entramos na linha dualística, o que vai ocorrer? Cria um sistema, vamos dizer, um sistema interativo de energia de duas fontes que se entrelaçam. Aí criou responsabilidade para além da linha individual, que está muito no réptil que você falou, mas cada um para um lado. Mas vamos dizer que aí já cria uma necessidade. Tanto que toda atividade sexual cria um processo de imantação, para além de nossa capacidade lógica e direta, objetiva. Não sei se vocês estão entendendo. Houve um contato lá há 300 anos atrás. Se circulou nessa permuta energética determinada linha de vibração, ainda que mais automática que vibracional de amor, mesmo assim marca. Então eu cruzo os olhos com alguém num grupo de 50 e falo assim, o que tem aí? Você viu fulano lá? Não, eu até vi. O que você achou dessa criatura? Não é? Você não reparou nisso, naquilo, no cabelo dele? Não é? É interessante. Não é? E esse negócio que a gente faz tem que resolver no espaço e no tempo? É o que mais tem. Aí você já vai usar, veja bem, não quer dizer que você tem que sanear toda a sua vida sexual dentro do plano. Ele assustou, né? É casamento demais, né? Mas o que acontece é o seguinte, onde nós queremos chegar? Nós estamos dando um lance aqui fora do contexto aqui, mas vamos voltar para o nosso estudo aqui. Nós vamos ficar rodando, a evolução não sai no que nós precisamos. Então o que acontece? Isso vai tendo uma alteração na linha substancial. A energia é a mesma, mas muda as condições. Se não houver empatia, no plano até de relação, não há eficiência no campo interativo. Repetindo, se não houver empatia, não há sucesso no plano interativo. O que eu quis dizer com isso? Eu quero dizer que eu posso conversar com ela, com todo mundo aqui, 2 horas não tem empatia, então não tem o circuito. Está colocado aqui um elemento que bate e volta para mim, de lá volta. Não acontece isso? Então a empatia representa um plano de circuito energético. E nós vamos dizer que quanto mais se sublima o plano irradiador dessas energias e canalizador dessas energias de permuta, mais existe suprimento de cada parte. Nós temos ação sexual que esgota aqui e aqui, caem os dois. E temos uma energia sexual que fortifica os dois. Então esse é o grande processo que vai culminar no amor universal, não no amor caprichoso. Então as próprias almas gêmeas hoje têm que ter um revestimento nas linhas que as reúnem, almas irmãs, almas afins ou coisa parecida, tem que haver um revestimento com assento no plano da irradiação afetiva indistintamente. Por que nós vivemos essa linha que ele assustou aqui? Porque inicia o processo no campo da chamada poligamia, para depois entrar na monogamia. Certo? Então, no processo poligâmico, não foi Deus que fechou os olhos e esqueceu de orar isso? Não.
Porque o processo poligâmico, ele cria relação. E criando relação, cria responsabilidade de um lado e do outro. Então, nós costumamos dizer aqui, quando eu falo isso, eu quero dizer com base no que eu estou abordando para vocês aqui, para a gente analisar. É que, por enquanto, nós não fazemos o bem, nem selecionamos criaturas com as nossas simpatias estranhas à nossa vida. Entenderam? Nós vamos ter que viver muito para amar o próximo que a gente não conhece. Porque por enquanto atrás dele tem algum encontro lá de trás que ele não sabe como, quando e de que maneira foi. Por causa Deus regime dos interesses. Eu vou fazer amizade com essa criatura porque eu tenho energia, ele tem dinheiro. Perfeito? Então eu preciso do dinheiro dele. Aí a gente vai longe, aí que entra os processos das frustrações, criando o processo da inimizade ou da resistência. Quando a gente vê uma resistência entre formas de agir das pessoas, eu ajo com muita prudência, embora tenha direito de ter minhas emoções também, até soltar ou chutar o balde quando a gente é frágil. Mas eu olho com cuidado. Porque atrás de qualquer resistência, de qualquer dificuldade de relacionamento, existe algo que circulou de maneira plena e que foi cerceado pela ação infeliz de um ou de outro. Tanto que nós estamos atuando hoje na mesa mediúnica, de que maneira? Em vez de ficar procurando levar a criatura a viver como acontece nas regressões de memória, levar o fulcro do acontecimento, a sabedoria diz que passa pelo fulcro do acontecimento e vai lá atrás e coloca a criatura numa situação de harmonia. É assim que os espíritos agem conosco. Tem que unir duas pessoas que se encontrar aqui na Afonso Pena, aqui, do centro da cidade, ou no shopping, vai sair atrito. E tem que unir os dois. Não acontece isso? Parece até que é uma laçada, né? Não. Agora eles viveram momentos felicíssimos numa área do campo lá na Europa, na Inglaterra. Estava lá numa fazenda lá, era uma alegria plena. Chegou na França, eles, questão religiosa ou questão política. Não aconteceu isso? Então não vai ser vendo o discurso disso ou daquilo ou num encontro na casa espírita. Porque o encontro na casa espírita lembra do processo religioso que os afastou. Deu para entender? Então vão encontrar na Serra do Cipó, num passeio que um deu com o outro lá, encontraram os dois. Isso é lindo, olha que beleza, que céu, não é isso? Olha aquela cachoeira. Então fechou. Aí deu toque. Parece uma manobra, até escusa, mas não. Para resolver problemas até expiatórios. Então isso é que acontece nos nossos regimes. Vamos voltar para cá? Não vai ter jeito, não. Como é que nós podemos classificar a empatia? Como é que é? Como é que nós podemos definir a empatia? Nesse caso. Pergunta interessante. Quer falar? Não, é nesse caso, né, que o senhor acabou de dizer. Exatamente. É por aí. E se você sabe que a empatia é importante, ele tem que ser interativo, com carinho, até com aqueles que nós não estamos circulando bem, vamos falar que é a antipatia, não é isso? O que você faz? Não deixa criar uma resistência, não. Certo? Faz igual Jesus, segundo o Evangelho Sinótico. Lembra? Passou lá, todo mundo punha o cachorro em putrefação. Lembra da história? Todo mundo põe o manto aqui, que mal cheiro, ninguém aguenta. Mas que dentes lindos tinha esse cachorro, né? Quer dizer, o dentes perfeitos ele tinha. Então, olha o lado positivo. Por enquanto, nós falamos assim, fala demais. Mas tem um dentezinho, que a gente fica até gostando de ver, né? Mas aquele que está resistente não fala nos dentes, fala só não fala demais, ninguém aguenta. Vou dar a palavra para vocês, quem pediu aí. Quem foi? Só um tiquinho aí, só não. A frase que fala, e viu Deus que era bom, a gente verifica isso bom, a ciência fala que a própria lei da adaptação, que vem pelas lutas, e essa adaptação é o mais perfeito que
a espécie consegue produzir. Mas isso tem alguma coisa a mais nessa Honório aí, e viu Deus que era bom, até nessa linha de projeção ou de simpatia. Nós entendemos uma questão pessoal, eu quero jogar para vocês analisarem. Nós entendemos o que é bom, é o plano ou é a área que a sua mente homologa como produtora, como algo que produz, que continua, que tem foro de projeção continuada de não apenas um fato isolado. Porque o que é bom é aquilo que realmente tem uma expressão não só de ordem, ou de beleza, ou de bem-estar, mas que possa ser útil também. Então tem um englobado enorme aí nessa parte. Então, esse que é bom vai variando ao infinito de acordo com a nossa experiência e a nossa capacidade de aproveitar adequadamente cada momento da nossa vida. E aí já estava embutido o amor, quando ele disse que era bom, né, é. Tanto que não tem dúvida, não. Amor é cultivado. Quem quiser ter o amor, manter uma linha operacional do amor, quando eu falo operacional não tem necessariamente que ser campo de sexo, que ser outra coisa. O que nós falamos é que tem que fazer por onde, tem que ser cultivado. Agora a gente acha que amor está decretado aqui, Deus não decreta amor, o decreto do amor dele é universal, geral. Agora, para nós, tem que ser cultivado. Nós não cultivamos o erro, o mal, então cultivamos amor também. Cultivamos amor. Então, as linhas que se imperam nessa faixa de aproximação operam sobre vários aspectos. Por enquanto, nós cultivamos para ter o direito de ter um contato ou aproximação com A, com B ou com C. Mas na medida que a gente avança no campo do entendimento, o amor vai começando a ter êxito na medida que ele produz. Então, produz abundantemente em cima de correlação sexual de reprodução. Então nós temos linhas produtoras de caracteres que da ânima criatura é reprodução, certo? Uma linha interativa e que crie segurança para a pessoa, para alguém, e N coisas vão aparecendo nessa expressão do que é bom. Então, não fala que é o melhor, que é o finalista, que é bom. E esse sistema de bondade pode ser hoje, pode não ser amanhã. E como é que ele sabe que Deus viu que é bom? Como é que é? Como é que ele sabe? Porque não é o Deus lá de frente, lá de cima, é o Deus que está dentro do seu coração. Muito bem. Na hora que você começar a notar que está saturado, é porque você não deu desenvolvimento ao padrão. Deus interno. Porque quando os Espíritos falam no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos, instruí-vos, ele diz assim, se você é só amar, você cansa. Agora, em vez de você esperar a vida te ensinar, desvincular daquele amor, ou daquela situação para você poder aprender na frente, você vai trabalhando no terreno, cultivando e tal, isso é instrução. Você vai dando uma dinâmica cada vez mais, vamos dizer, operante junto dessa crisada do amor que pode abrir-se em frutos extraordinários. Mas toda realização efetiva tem por base o amor, né, Leonardo? Não tem outra. Ele é a fonte da vida, né? Ele é a fonte da vida. Dentro disso que você falando do viu que é bom, na avaliação, no dia que um dos dias que você não veio, que nós fizemos uma avaliação do capítulo inteiro, passando por todos os dias, só o dia segundo é que Deus achou que não era bom, sabe? Ou então silenciou, né? Pelo menos não verbalizou que era bom, né? O primeiro era bom, o terceiro. E aí, dentro dessa perspectiva de que o segundo dia não era bom, alguns têm dito que é o momento da diferença, é o momento da disputa, é o momento do atrito. Tanto sei. O quê? Foi isso? Hã?
Então é um momento que você entra num padrão de antagonismo, né? Seria um momento da dualidade mesmo. Exato, é interessante o que você está trazendo. Eu não tinha observado isso aqui, depois eu vou dar uma examinada, porque eu não estava, obviamente, presente. Né? Não, mas isso não foi comentado no dia, não, estou falando agora. Mas é interessante o que ela está trazendo. Então nós vamos. Não. Enfim, silenciou, né? Mas diz que quando tem silêncio tem coisa, né? Interessante. Ou a mais Eunice, diz aí. Uma vez eu fiz uma palestra, seria muito. Então, o palestrista colocou que viver bem é fazer o outro que não gostaria que fizesse a nós e também colocar limite. Então, hoje, colocar limite ao outro para que também, né, haja um respeito aí. Aí agora, estudando o estudo do senhor, uma coisa que eu já sabia, não sabia do jeito que está vendo hoje. Passando pela matéria aglutinada, né, nas gradações, o espírito, matéria, o espírito trabalha aí, o que nós temos em cada mundo tem a sua matéria específica, né? Então, eu fiquei sabendo de um modo diferente agora, com o estudo do senhor, que a matéria foi criada para o espírito evoluir. Então, a forma, né, dentro do laboratório, aí, realmente serve para a evolução do espírito. Então, eu pergunto ao senhor, esse limite ao outro, e não fazer o outro que não gostaria que não fizesse, e esse limite ao outro, dentro da nossa evolução, do espírito e matéria, como que a gente faria aí, nesse sentido de amar? Eunice, a pergunta sua não é fácil, não. Porque o limite que você tem, a concepção de limite hoje pode não ser de amanhã, e pode não ter sido a anterior. Porque quando nós começamos a ter o interesse pelo plano evolucional consciente, como essa reunião apresenta, entre encarnados e desencarnados, não tem a pretensão de tirar a espontaneidade da vida e criar uma vida de equações e de matemática. Porque essa vida de equações e matemática é muito triste e sofrida. Entenderam a expressão que eu utilizei? Como é que eu vou conversar com o Vicente? Como é que eu vou conversar com o Larissa? Como é que eu vou falar com o Adriano? Isso não há quem aguente. Isso é necessário e é presente e não pode nos cansar quando nós estamos matriculados naquela escola de responsabilidade didática, educacional com alguém. É o pai que está às voltas com o filho, com quem tem responsabilidade. Agora, o que acontece? Na hora que você começa a policiar-se na forma das reações, na forma da manipulação das emoções, que você começa, vamos dizer, se descontrai e dá aquela risada alta, né? Aí você, quando dá, você olha assim e fala, vou cuidar para essa manifestação sair mais no equilíbrio. Aí você vai começar a ter um processo intuitivo de limitação. Intuitivo de encaminhamento para as pessoas. Tanto é que você pode notar que os grandes êxitos que você teve, e se alguém comentou e fala com você, Eunice, você foi tão feliz naquela maneira de falar com fulano, não acontece isso às vezes? Você vai analisar e vai concluir que naquela hora você não calculou muito não. Por que talvez não tenhamos calculado e saiu no automático? É porque talvez quem fez o cálculo da sua reação, quem te ajudou na elaboração da ideia, foi o amigo espiritual seu e do próprio interessado. Que estão suprindo a gente nesse plano, que há uma ressonância que a pessoa fala daqui a 10 anos para você assim, Eunice, você falou uma coisa comigo em 2006 que eu nunca esqueci. Você fala, o que foi? Nem lembro. O que mostra que, por enquanto, nós não temos essa capacidade abrangente, porque para nós não é sacrificial. Mas vai chegar um momento em que isso tudo vai sair naturalmente, quando você começa a amar e compreender o semelhante, valorizá-lo. Quando você passa a cumprimentar a pessoa e cumprimenta com autenticidade mesmo. Mas, por enquanto, nós não temos tempo, estamos hiper preocupados, nós vivemos num composto, num complexo egocêntrico, então nós não
falando com as pessoas, é a questão do vinho bom do Evangelho. Todo homem tem primeiro o vinho bom, depois o inferior. Tu guardaste até agora o bom vinho. O que significa? Você está lutando no sentido de estar sempre exteriorizando algo positivo. Então eu não preciso esperar a Não. Santo Agostinho, não. Pode ser durante todo o dia. Porque acontece que nós temos muita gente matriculada na escola dos grandes impactos. Nós temos batido muito nessa escola aqui, não tem? O que manda é a maneira que eu falei o não. É a maneira que eu disse o sim. É a maneira que eu banei a cabeça. Por exemplo, coisa simples. O expositor está aqui à frente. Eu não estou mostrando aqui nada factício ou nada artificial, não. O expositor está aqui. Trabalhou com muito carinho para fazer uma ação. Aí está falando aqui, entrando numa área que está se desdobrando para poder conseguir chegar. Aí naquela hora, a Beth faz a cabeça assim. Só isso. Ela fez isso no automático. Você entendeu o que significa para o expositor? Bom, se ninguém entendeu, e ela entendeu, cumpri minha parte. Não é? Não é estímulo? Da mesma forma, você está fazendo uma exposição que você fez isso para trazer, e alguém está ou dormindo, pode até estar cansado, isso não vai preocupar, não. Ele pode fazer assim. Quer dizer, ele pode estar repreendendo a ele próprio, mas a ideia que chega para nós só o que é. Não deu nada certo. Está dando tudo truncado. Que hora que vai acabar? Aí dá vontade, você pode botar. Eu já presenciei isso. É normal. Você olha até no relógio, está faltando muito para acabar. Entendeu? Então tem essas coisas, Danês. Quem tem que contar. Fala, né? A questão do livro do Ator de Mil Anos, eu me tirei uma dúvida. Na parte em que, logo após que a Liga foi para o sacrifício, ela retorna espiritual. O Emmanuel começa a fazer uma descrição das belezas da relação do plano espiritual superior para receber. E ele fala que faz um esforço para expressar para a gente o que foi aquilo ali. Tem um determinado momento que ele fala que Jesus vem recepcioná-lo, que ele diz que as expressões energéticas de Jesus influenciou os seres interiores que estavam naquele ambiente. Isso trouxe uma dúvida, sabe, para mim, um campo para estudo. Eu lembrei que teve um livro do Wagner, não sei qual que é, e tem alguma coisa semelhante também. A proximidade com um espírito muito evoluído despertou no João Lúcio uma tendência que o marcou, uma tendência talvez que o marcou. E é a mesma coisa no... É porque clareia, a presença de uma entidade amiga, ela apenas não nos leva assim a emoções, a lágrimas. Ela clareia componentes de profundidade do nosso psiquismo, não é isso? Mas bem no início, assim, eu imaginei que no livro dos Mil Anos estaria assim, no campo que o campo racional não estaria nem tão perto assim. Mas mesmo assim, porque nós temos despertar, Neto, que não é só pelo intelecto. Nós temos muito mais carências do ânimo, dos componentes indutores ou impulsores de nossa mudança do que provavelmente o conteúdo. Se analisarmos a nossa postura aqui, fizermos uma alta observação, você vai notar que você perde muito. Tanto que eu tenho aprendido isso, nas minhas peças eu tenho pedido sempre força, coragem, ânimo. Perfeito? Que a gente não venha desfalecer. Porque esse período de uma vida, às vezes lendo livro espírita, isso é uma parcela mínima num contexto de alta expressão. Isso não quer dizer que nós já estamos redimidos, nem estou desanimando vocês, não. Estou dizendo que o importante é o que Jesus definiu no capítulo 24 de Mateus, no item 13. Somente chegarão lá os que perseverarem. E não adianta, porque é tudo na base da perseverança, é da continuidade. É da continuidade.
porque senão nós ficamos naqueles lances fugidios eventuais. E lances eventuais ou fugidios não nos levam a nenhuma segurança. Por isso nós não temos que ficar querendo fazer tudo uma vez. No meu psiquismo eu sempre adotei uma forma, com as suas falhas ou as suas virtudes, não sei. Não vamos querer resolver tudo de uma vez, não. E não vamos querer exigir de nossa personalidade uma postura acentuadamente para além da minha capacidade vivencial de hoje. Eu posso me entregar. Quando nós nos entregamos lá na retaguarda às elucubrações ou meditações do Tibete, nós estávamos preparando o nosso psiquismo para o governo da mente, porque nós não sabemos governar a mente ainda. Mas tem saudosistas aí hoje. O tempo bom aquele que a gente podia ir para o Alto Tibete, ficava lá 2 semanas. Hoje não pode nem 1 hora para sair de casa, tem que levar a menina lá para fazer aquilo também. Então o que a gente faz hoje? Faz meditação no Tibete chamado ônibus. Porque... E em Belo Horizonte é uma beleza, porque o trânsito só fica embananado. Pois é, então é bom, você lê o livro todo. Então chega no fim da semana, você conseguiu ler muito, os ônibus deu mais trânsito mutuado do que hoje. E tem gente aproveitando. Outro dia o elemento falou comigo, eu vinha de carro, não estou vindo mais porque o trânsito está ruim, eu vim de ônibus porque eu estou lendo o livro todo, estou tirando uma atraso toda da literatura. Quer dizer, ele está juntando, vamos dizer, o que pode de bom senso, né? Aquele capítulo, o item 6 do capítulo do Evangelho se fala espíritos, amai-vos, esse é o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo. Lá no livro dos espíritos fala que o progresso precede a moral. É a forma de evolução deturpada nossa ou não? É porque você é uma esponja assimiladora. Queira ou não queira, você vai aprendendo nos planos circunstanciais da vida, não é assim que acontece? Você sai de casa, encontrou lá algo na esquina, no cruzamento e tal. Esse é o progresso periférico, o progresso das circunstâncias materiais. Agora o progresso moral é outro que vem depois. Então, vem cá, você vai passar numa esquina, a preferência é sua. Você entra, aí vem um e quase joga o seu carro longe. Aí você vai, aprendeu. Quando passar naquela esquina, o que vai acontecer? Deixa eu devagar, que tem uns 2 que vêm por aqui. Agora o seu progresso moral está em cima da sua intimidade. Você entra devagar, que aprendeu. Mas na hora que passa um lá, você dá a sua reação negativa. Fica ansioso, está perdendo energia. Perfeito? Na hora que você começa, dentro daquilo, a se administrar emocionalmente, em cima daquele conhecimento que lhe foi revelado, em nome do perigo, dos acidentes ou das coisas que é de fora, você criou uma reação diferenciada. Porque você não vai brigar com todo mundo, você não sabe o que está na cabeça de cada um. Então, se você reverte o campo moral para o plano negativo, você sofre e se desenergiza. Se você mantém segurança naquilo e compreende, você vai tranquilo. Então, o progresso moral sempre vem depois. Nós estamos tentando diminuir a distância entre o progresso material e o moral pelo estudo. Nós estamos tentando ir ao encontro da meta. Isso vai reduzir. Mas sempre o despertamento é que vai acabar de fora, é que vai acabar em nome da experiência fixar o seu conhecimento moral. Porque um conhecimento aqui numa reunião dessa, nós vamos chamá-lo de pseudo-conhecimento. Ele tem uma alta dose informativa. Agora, o componente formativo dos caracteres aqui recolhidos é pela experiência, não é pela ingestão de informações. Não fiquem tristes por causa disso, não. Porque tem muita gente que pode achar que entrando aqui, sai daqui, já estou evoluído mais um passo. Não. Nós estamos responsabilizados em mais uma parcela de componentes. Então, lá no trato é que a gente vai ver se efetivamente houve conquista no campo da nossa aplicação, da nossa... Isso tem relação com Eva ter vindo depois? Sem dúvida, porque é tranquila a sua colocação, porque representa
Ou seja, o campo instrutivo e informativo tem características e ascendências que tocam o intelecto da individualidade. E o plano aplicativo, realizador, é mais do sentimento. Por que da costela? Hein? É porque a costela relembra o tórax, onde estão todos os valores da emotividade, os valores do sentimento, da individualidade. Ela tem um sentido. É porque a Eva, que nós estamos falando, é a Eva desperta em Adão, não é a Eva formada pela costela. Entendeu, né? Porque na realidade é um plano imperativo em que nós entramos em relação com o Criador. Então, despertando a mente, nós pegamos a capacidade intelectiva da evolução. Tirando a costela, nós abrimos o centro cardíaco com a sua capacidade de sentir, de emocionar-se, entre aspas. Não sei se deu para entender. Então, para a gente criar esse sentimento evolutivo, a gente chega nesse patamar de dormir, porque ele dormiu antes que ela aparecesse. O dormir é no sentido, vamos dizer, do tamponamento de percepções para que haja um processo de maturidade. Então, isso definitivamente acontecerá conosco. Sem dúvida alguma. E representa o desconhecer e mostrar, quando tirou a costela, ele conseguiu sentir. Ele conseguiu sentir a grandeza de Deus, sentir a magnitude de todo um processo evolucional. É o ver, mas não enxerga. Exatamente. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. A reencarnação está aí? Está também no campo. Por exemplo, o Adão chegou para cá como espírito exilado e encarnaram e desencarnaram sem nenhum conhecimento, que estava obliterado. Para poder soltar o sentimento em abertura de condições de uma percepção maior, ele foi levado a um plano de constrangimento ou de prostração psíquica, ou mnemônica, como nós falamos. Isso acontece em cada reencarnação, quando a entidade, ao reencarnar, passa por esse tipo de prostração. Não é isso? Então, com Adão foi muito tempo. Então, a Eva representa o quê? Um novo grupo de fora que chega sem muita prostração, fora do sono profundo. Sono hipnótico. Ou então, se preferirem, Eva representa o despertar do Adão. Fala, Beth, você quer falar? Mauro, não? Qual versículo? Sim. Disse Deus: produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado, espécie, terra conforme a sua espécie, assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado subjugação, e o gado conforme a sua espécie, e todo o resto da terra conforme a sua espécie. E Deus eu, refletindo sobre tudo que está sendo falado, sobre o amor, sobre a evolução, nós podemos entender que nesse capítulo aqui, que disse Deus, produz a terra conforme a sua espécie, nós podemos entender que conforme a sua espécie, conforme o seu grau evolutivo, e no final, Deus será bom, porque cada um tem a sua etapa evolutiva, com mais ou menor dose de compreensão, né, e de aplicação. E para feras, para gado, para resto, conforme a sua espécie, conforme a sua etapa evolutiva. Esse Deus, e o Deus que era bom, a pergunta do companheiro ali, o meu Deus interno, num determinado momento, pode achar que aquilo é bom, aquela minha etapa evolutiva, para depois eu perceber que não é bom. Porque ali fala assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser os meus discípulos. Não estou conseguindo entender, não se importa pelo medo, não é renúncia exigida, não, programada pelo mestre. Então, quando eu renuncio a minha ferocidade íntima, como meu Deus íntimo
percebe que a minha ferocidade íntima não está me ajudando a caminhar, eu vou renunciar e essa cena seria, então, as nossas etapas evolutivas. Exato, porque... eu vejo que é bom naquele momento. Isso, tanto que a teologia dos atributos de Sócrates, não é isso? Os crivos dele definem isso. Os crivos dele, que os sábios normalmente adotam, que é a relatividade dos fatos. Primeiro componente, o primeiro crivo que você põe em determinados valores é a verdade. Primeiro você atribui se aquilo é verdade. Verdade dentro da medida evolucional que você tem. Depois você verifica se é bom. A maioria dos elementos baseia-se na verdade e no que é bom. Tanto que se ele colocasse aqui é útil, ele ia como que definir o quê? Ele ia definir uma abrangência ou um infinito no que é relativo. O que é bom tem que ser sempre bom. Agora o que é útil pode ser útil agora, não é útil mais. Não é isso? E ser útil. Mas ainda precisa ser útil. Exatamente. Que vai ali, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo. Exato. Porque a utilidade é o grande fator da impulsão. Porque você tem muita coisa na sua cabeça que você nota que é verdade, é bom, mas por enquanto não é útil. Então, esse útil é que define prioridades. Ou ajuste às contingências que nós estamos a elas vinculados. Eu posso também, repetindo mais pouco tempo, lembrar-me sempre de que eu faço tudo quanto eu posso com a consciência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com a compreensão que eu tenho. Exatamente. É por aí que é o ideal. Porque tem muita gente que chega aqui com projetos, com ideais e desencarna com eles decepcionado. Quase sempre uma mentalidade extemporânea. Com a família isso é muito comum. Eu vou fazer isso. Aí chega lá, fala com o filho, fala, você está naquele tempo ainda, pai? Sai dessa, a gente sai assim. Quer dizer, é bom, sim, mas é julgar. Honório, deixa eu dar um exemplo. Eu lembrei de uma passagem do livro Nosso Lar, quando André Luiz tem um diálogo com a dona Laura, né, a mãe do Lícias, né? E naquele momento do diálogo, um diálogo íntimo, que houve um toque, ele olha para ela e percebe que existe uma relação no tempo ali. Isso. Né? Lembra disso? Lembro. Você falou das forças emotivas, dos reencontros. Então, naquele momento, houve uma verdade ali naquele encontro. Um encontro que era bom, ela estava auxiliando, mas definir onde é que era o ponto de contato não tinha utilidade. Não era útil por enquanto. Podia enquanto. ter na frente. Então é tanto que eles pararam ali. Ele olhou e falou, aqui tem, né? Aqui tem alguma coisa, mas parou por aí. Vocês lembram disso? Eu lembro demais. Né? Você não tinha tido essa cuidado de associar com o nosso tema aqui agora, mas é por aí mesmo. Entendeu? Então, esse é útil às vezes, que a nossa mente endossa o fato, a situação, e nós não temos nem como aplicar, nós temos que ter aquela tranquilidade que a gente vê dos bons espíritos, dos espíritos mais sábios. Porque não chegou a hora. O Leão falava muito isso. Não agride o correr do tempo, não. Não é a hora ainda. O que não é a hora? Não é útil. Não é útil. Então tem muita coisa que às vezes há tanto tempo que eu penso nisso, e depois de N anos é que surgiu a oportunidade. Você notar. Então você começa a realmente lá não dava. Isso é comum até com a gente. E numa reunião recente eu pensei nisso. Falei assim, se essa reunião fosse para mim há 20 anos atrás, ia ser um desastre. Não acontece isso? Isso é um desastre. Eu ia talvez cair num terreno que não poderia ter a produtividade, a ressonância que tem agora. Talvez nem entendesse aquilo, ou caísse no campo de uma complicação, de uma vaidade, de um negócio mais estranho. Assim, a gente tem que ter cuidado. Aqui, Sr. Honório, quando o senhor falou comigo desse contato com o mundo interno, né, lá, e a gente vai despertando,
eu fiquei lembrando aqui que quando eu trabalhava com material cirúrgico, eu entrava em laboratório de reprodução humana e eu entrava, né, levando material e via aquelas balas com os embriões congelados ali, eles iam carregando, eu sentindo aquela vibração quando eles puxavam no meio daquela fumaça, e eu ficava, gente, mas aquilo ali. E agora, quando a gente pega aqui no 2, no 4 que fala, essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados. E eu fui buscar esse, e viu Deus que era bom, depois ele torna a repetir e viu que era bom, e eu fui fazer um contato com um laboratório, seu Honório, e todos nós, esses espíritos todos aqui da terra, lá, congelados, e recebendo essas vibrações, porque aqui ele fala que ainda não estava na terra. Ele vai falar em toda a planta do campo que ainda não estava na terra. Então a gente estava recebendo esses ensaios. E quando despertou, quando cada embrião ali dentro sente alguma coisa, sente essas vibrações, eu acho que deve ser aquele lance que viu Deus que era bom. E esse embrião, eu acho que ele só vai ser tirado desse laboratório e vai ser colocado numa terra para poder viver, para frutificar, para multiplicar, é quando ele conseguir dar o sexto lance, quando o Senhor trabalha a laçada da evolução, né? E depois do sexto dia aqui, ele falou e viu que era muito bom. Então, ela está se referindo ao capítulo 2, versículos 3, 4, 5, 6, por aí, tá? Porque só que, seu Honório, quando ele despertou no sétimo, no sexto aqui, é que ele fala aqui que não havia homem para lavrar a terra. E aí ele falou, o espírito já está pronto. Pegou todas as sensações, agora eu vou criar a matéria para que possa receber. Beleza. Mas é por aí, nós vamos dando esses pisos, esses lances. O que ele falou? Naquele exemplo que você citou com relação ao aí, do cruzamento, né? Ele estava no cruzamento no carro e a preferência seria dele. Eu estou com o meu carro atrás do carro dele e eu visualizo a experiência dele. Eu queria que o senhor falasse a respeito dessa absorção que eu posso ter em relação ao problema que ele aprendizado pela instrução. Aí nós entendemos o seguinte: a gente aprende muito no dia a dia quando o coração está predisposto à aprendizagem. Agora, o grande problema nosso é que nós sempre estamos à frente de nossas balizas a preocupação de ensinar. É aquela posição que a gente não quer dizer que seja complicada. Nós temos aquela concepção, às vezes errônea, que nós somos os donos de tudo. Nós conhecemos tudo. Então, quando existe nos fundamentos da humildade uma predisposição para a aprendizagem, nós aprendemos em cada lance, em cada minuto de nossa vida. Então, você pode chamar o Laerto, na hora que ele resolveu parar numa rua que é preferência dele, e fala, mas isso aqui parece que não conhece nada. Sabe por quê? A carteira dele é falsa, porque lá fala que a preferência é nossa. Então, nesta altura, vem as linhas de cogitação. Ou ele tem preocupações acima do normal, ou ele tem informações que eu não tenho ainda. Certo? Quer dizer, a gente já viveu isso. Por sinal, ele sabe. Certa feita eu fui para essa Rio Pomba aqui, que é preferência absoluta. Ele me pegou, me fez virar para a contramão lá, só Deus sabe. Quer dizer, quando eu passo, tudo bate uma buzinazinha. Aí tem gente que vê eu buzinar e fala assim, buzina muito, certo? Mas são pontos que às vezes a gente vai controlando. Na hora que a gente admite que isso pode ser assim, a gente reduz. Então é questão de observação e do enfoque pessoal, do grau de interesse, de humildade, de simplicidade ou de arrogância que a gente costuma às vezes trazer dentro da gente. Vamos voltar um tiquinho para cá? Para poder fechar esse versículo aqui, esses poucos versículos, nós já falamos. Então, a palavra abundante veio nos mares, por causa do nosso psiquismo ainda vinculado estreitamente ao terreno dos valores aquosos. A saída da água define, acho que está começando
Quantas luzinhas tem? O trabalho está entregue à técnica aqui. Né? Alô? Alô? Então, a questão da água abundantemente. Então, realmente, quando a ciência chamou da linha seletiva do Darwin, não é isso? Evolução definindo o campo de seleção, de algum modo vai sair da água praticamente os elementos que estejam já com aptidões, com condições evolucionais mais definidas, guardando segurança, como nós vimos. Então, produz a terra alma vivente, conforme sua espécie, que entra o gado, os répteis e as bestas feras. Nós vamos notar que isso já representava um processo de seleção. Então, o grande momento, nós temos momentos em nossas linhas de caminhada com produtividade adequada. Então, nós temos momentos. Por exemplo, quando um tipo, como nós falamos lá atrás, sai dessa faixa para alcançar essa faixa no campo da forma, nós temos aqui um momento especial que representa essas mutações aqui para chegar aqui. Chegou. Evidente, partindo de auxílio de fora para dentro. Isso hoje acontece, na pergunta sua lá, acontece nas linhas das circunstâncias. Você tem que ficar assim, vamos fazer isso para que o Honório aprenda, não. São circunstâncias que vão nos pegar. Nós não gostamos muito de entrar nisso, que parece que a gente é místico. Mas tem hora que a gente escapa de uma confusão na frente, no quarteirão, no cruzamento, não é isso? Porque alguém atravessou correndo, eu tive que frear. Não acontece isso? Freamos. A pessoa correu, graças a Deus. E se tivesse chegado 10 minutos de segundo ano, eu tinha entrado numa confusão na frente. Não acontece? Parece-nos, atrasam que é isso como místico. Deus tem coisa que a gente não entende. Depois vem a doutrina e mostra para nós tudo nas linhas circunstanciais, no campo natural dos fatos. Para depois a gente falar assim, poxa, tem coisa que até hoje eu não entendi por que aconteceu. Não acontece? Não ocorre? Então nos mostra que nós estamos lá atrás e o mecanismo evolucional é esse. Lá atrás, misticismo. Caímos na aprendizagem. Subimos. Esse aprendizado mostrou que o que era fanatismo aqui, tudo em Deus, até que entrava parado esperando cair comida do céu, e acabou não caindo. Então aprende que tem a linha natural dessa subida que vigorava aqui, já completada e esclarecida pelos valores captados nesse campo experimental. Deu para entender? Então realmente, quanta gente fala isso? Foi Deus que enterrou a fechadura. Eu fiquei tentando abrir e não consegui. Se não tivesse acontecido isso, aconteceu. Porque a gente acha que Deus é o papai do céu. Está aqui, tá, né? E olhando, até o verme. Tá, isso acontece. Mas através de quê? Através de N instrumentos que ele tem. E que nós estamos aprendendo agora. Isso é mais ou menos igual a mãe faz com o filho. Vai devagar. Não é a vontade de Deus? Vai devagar. Não quer atravessar a rua, você olha, viu? E mesmo assim ainda pega pela mão, atravessa primeiro em frente à casa. Na ponta, só tem mais duas lutas para atravessar. Ele foi bem. Isso é um zelo de quem tem responsabilidade. Então, aqui está o primeiro lance. Então, o lance da conquista de fora para dentro, a intelectiva, se dá aqui. Agora, quando os elementos vêm de outros terrenos para fixar
essa conquista, já é o terreno da fixação ampla. É óbvio que aqui atrás não tem uma ascendência moral que tem na faixa humana. Mas quando fala em fixação, nós já temos aqui a capacidade do usufruto dessa conquista de maneira a facilitar o lance para outros estágios da evolução. São outros terrenos. É? São outros terrenos. Que veio daqui? São aqueles que estavam no plano da Terra, aqui da Terra. Aqui tem esses elementos que já evoluíram em outras plagas, que estão psiquicamente aqui. Mas se eles entrarem aqui, vai ser violência para eles formarem uma estrutura fisiológica que aqui na Terra não tem. Então não existe ainda essa forma aqui. Existe esta e existe esta. Essa não existe ainda. Então na hora que este aqui trabalhou a formação deste instrumento, então abriu o campo. Então a conquista evolucional de fora para dentro se deu aqui, e a de dentro para fora vai se dar com a chegada desse que vai fixar. Outros lugares espirituais. Outros lugares espirituais e físicos também. Vamos supor que aqui a Terra tem verme, tem cachorro, tem gato, tem leão, tem homem. Esse planeta aqui não quer dizer que tenham todos esses tipos aqui. Mas tem tipo aqui que é desse aqui, por exemplo. Eu estou falando aqui, né? Esse aqui. Tem esse planeta. E que estão repetindo a experiência há milhares de anos. Porque o planeta lá não é primitivo mais. Estão com todas as formas fixadas. Não tem que evoluir esse tipo que está lá? Então ele trazia que às vezes na psicosfera da Terra esperando a hora certa. Está na questão 43 e 44 do Livro dos Espíritos. Você dá uma olhadinha lá. Tem o Livro dos Espíritos aí? Quem tem? Normalmente não traz. Não, o dia que precisa não traz. Não é assim. A gente pode deduzir, nesse mesmo processo, que nessa fase atual da história da humanidade, de entrada da regeneração, tem um tipo novo sendo trazido para cá? No campo das novas expressões de vida que tem. Nós podemos ter entidades chegando nesse novo momento da regeneração, porque a regeneração ela define um estado não de imposição religiosa. Tem que ser bonzinho perante Deus, tem que fazer o bem, de fora para dentro, que é isso aqui. Mas estão chegando espíritos que amam nos fundamentos da espontaneidade da conquista. Deu para entender? Para nos auxiliar a ser melhores por convicção pessoal, não para querer fazer cartaz com Deus. É? O que está dizendo? Aquele ponto qualquer de nós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser um discípulo. Só quando nós chegarmos a essa categoria aí, isso, nós teremos... Então, renunciar porque está escrito ali, equivale a isso aqui, no campo da forma, aqui no campo psicológico. Então nós estamos vivendo aqui. São bonzinhos por necessidade. Eu estou concluindo que se eu for bom, eu vi tanto problema. Né? Então eu estou constrangido. Para depois chegar o que você falou, que são os fixadores da nova mentalidade. Então você notou que fulano, quando você pede uma coisa, faz sorrindo? Eu estou notando que quando alguém me pede, eu fecho a cara. Porque contrariou meu caminho. O que mais acontece? Então não tem que notar. Fica a regrinha. Se alguém pediu, você faz isso para mim, não, ajuda aí e tal, você pode olhar para mim aqui, e que eu não fechei a cara e sorri, sinal que eu estou começando a incorporar isso aqui. Eu estou renunciando uma coisa que eu ia fazer. Certo? Ou se eu noto que é algo que eu não posso renunciar por causa das contingências, não pode ter isso?
vou pegar o ônibus às 2 da tarde. Se não está pronto, eu vou perder o ônibus, vou perder todo o trabalho. Eu vou viajar. Então, o que eu faço? Você tem muita urgência, porque eu estou com uma viagem, tem que fazer agora. Pode ser amanhã, então deixa para minha conta. Porque renúncia não significa isso, não, ó. Com a mão aqui, estolar. Aí você exemplificou o limite que eu me queria no princípio. Mais uma, tá vendo? Né? E é o limite. Porque senão nós ficamos muito passivos e até inconsequentes. Senhor Honório, mas esse processo de evolução que você acabou de dizer, que eu percebo que o outro está sorrindo e eu não faço, eu posso melhorar. Pode, deve, né? É muito difícil, mas eu posso chegar lá no Lucas 14. Mas quando eu faço isso, e se eu chegar, eu não mudei nada em termos de concepção físico-fisiológica. Eu simplesmente mudei concepção espiritual. Isso. E quando eu mudei essa circunstância espiritual, ou em função dessa circunstância espiritual eu me mudei, qual que é a relação que eu tenho com o ser superior? Finalzinho. Repete o finalzinho. Eu não mudei nada da minha concepção física, fisiológica, não ganhei isso aqui é outra coisa. Por causa disso. Mas mudei meu espírito, mudei a minha forma de pensar. Eu posso mudar minha forma de pensar, eu mudei no sentido. A minha pergunta é o seguinte, qual que é a relação que tem nessa mudança com o plano superior? Você está perguntando uma mudança física? Não, física não, é o Cristo interno explicando. Deixa eu te explicar, nós queremos chegar. Nós estamos estudando a evolução, vou tentar dar uma gotinha de 1 minuto ou 2 aqui. Essa gotinha que eu estou dando nos caracteres físicos, produz a terra abundante, mais abundantemente a terra produz feras e répteis e tal. Tudo isso é criação de instrumentos, para que nós possamos implementar a evolução efetiva, que é a evolução da alma, do espírito. É isso que está acontecendo. Então você não tem que ser bonzinho, melhor, ou sorrir, para poder agradar a Deus. Você tem que aprender, dentro dos fundamentos da verdade que se implementa na formação do aperfeiçoamento, em estado de júbilo pessoal. Então você passa a ser dono na medida que você abre mão. Eu mesmo faço isso. Essa é que vai fazer. Porque o júbilo é íntimo. O Deus dinâmico funciona dentro de você. E não dentro do campo místico, do religioso, que Deus está lá e está aqui sofrendo e falando, te adoro. Essa é a mentalidade religiosa. Entendeu? Então, você tem que usufruir. Deus não é apologista, você tem que chorar para entender, não. Tem gente de fora que acha que o espírito está propugna para isso. Tem que sofrer muito, porque nós estamos pagando. Espírito que quando ele está pagando aqui, ele não entendeu nada de evolução. Porque ele tem, exatamente. O que ele tem que saber, porque ele tem que aproveitar a chance para se aperfeiçoar. E aproveita o embalo para resolver os problemas. E não criar outros. Quem que levantou a mão por aqui? Essa questão que você está nos fazendo aí, dessas formas, na composição do Brasil, como no caso do Evangelho, por exemplo, como se fosse seria hoje. Nessas, sei lá, pegariam esse tipo de regeneração para só ficar nesse processo e de primitivo, já está aprendendo aqui dentro do Brasil? Porque o Brasil, como não tinha, está formando vibrações agora. A terra brasileira só tinha um peso vibracional nas formações inferiores dos silvícolas. Tinha essa formação, que é ditado no livro nosso lá. Mas não tinha o Brasil de 500 anos, e por isso fez acentuadamente purificado desse terreno, não tinha aquelas vibrações pesadas de um continente asiático, de um continente europeu. Por isso, o que a espiritualidade fez? Promoveu, a partir do final do século XIV, a reencarnação do Enlil, você conhece a história,
que em março de 1394 reencarna em Portugal como rei de Sagres, formou a escola náutica, onde criou uma indução às descobertas, a ver o que tinha do outro lado do oceano. Começando com Cristóvão Colombo, depois com a própria esquadra de Cabral, a história do Vasco da Gama, todo mundo conhece essa história. Então, abriu o campo. Então, para quê? Para a humanidade, foi uma descoberta de novas terras. E levar o ouro e tudo que as terras possuem de natural aqui, de metais, etc. Mas para a espiritualidade, foi um terreno trabalhado para ver se resolvia o povo as condições do orbe na busca da regeneração. Porque a imantação religiosa de fanatismo já existia. As inquisições estavam em pleno encaminhamento para tentar colocar o evangelho no coração da criatura na marra. Você crê ou morre, vai para a fogueira. Então vocês vão para lá. E teve muita gente que quando assustou em ver estar lá em Londres, em Paris, em Genebra, estava aqui, no meio dos índios aqui, naquele terreno árido e complicado. Entendeu agora? Para poder começar do zero, com paciência. Inclusive o Manual da Nóbrega, que veio em 1549 para cá. Quer dizer, abrindo o campo para nós. O que mostra ao que a espiritualidade faz. Só que no campo do espírito em si, eles têm recursos, como a hipnose, uma prostração psíquica, o elemento é capaz de reencarnar várias vezes sem lembrar daquele episódio que está marcado. Ah, como é que um Hitler vai pagar a experiência dele? Como é que ele vai? É o ideal, eu estou defendendo aqui esse elemento. Eu estou dizendo o seguinte, que ele representava um denominador de faixas imensas da mentalidade. Nós temos autores do século XV, XVI, que diziam assim, a autoridade é do soberano, é do rei. Mas fica entendido que o povo tem condição de assassiná-los, sepultá-los, porque ele é absolutista. Então como é que o povo vai fazer? Mentalidade. Meu Deus, se existia. Então nós vamos notar o seguinte, que dentro desta linha, esses grandes personagens estão em tese sujeitos aos pagamentos, mas dentro de uma conjuntura globalizada também. Então entra em hibernação. Ele é hibernado e vai entrar num período de novas experiências. Para depois enfrentar como? Começar a ser machucado, porque machucou? Não. Ele vai assumir comandos junto do engrandecimento, não é isso? Do povo. Por exemplo, dizem, informam os espíritos que o Juscelino foi o Nero da encarnação passada. Pôs fogo e culpou os cristãos, não foi isso? Então o que é? Você vai ter que ajustar um por um. Quantos morreram naquela ocasião, quantos foram culpabilizados? Então não precisa disso não. Nas novas terras do Brasil, tem que tirar o povo da orla marítima. Tem que levar para o interior para outros lances da evolução. Então chama o Nero, vem cá. Você destruiu, vai construir agora. Mal negócio fizeram. Hein? Aí de outras coisas, viu lá? Mas o caso é que ajudou, né? Na hora que ele lembrar, meu Deus, eu pus fogo, mas você construiu. Ah, que bom, dá bem. Nós já vivemos isso com um companheiro que sentiu, não sei se eu já comentei, acho que não comentei isso aqui não. Nós lidávamos com ele de perto e apareceu um quadro em que ele atravessava um lago e teve uma disposição com o companheiro lá e levou o companheiro na água, o moço não sabia passar. Mas na hora que foi revelado isso numa reunião para ele, eu falei, meu Deus, o que esse espírito aprontaram? Porque ele caiu num abatimento total. Não era o mesmo mais. Porque tem um não liga muito não, né? Passado e tal, vai devagar, o outro entra naquela linha. Aí passaram uns 3 meses, eu falei, acho que vai ter que baixar o hospital, né? Mas não deu, não, porque comentaram na reunião que aquele elemento que tinha
sido morto, numa outra experiência teve um problema de acidente, o companheiro que jogou ele na água desencarnou afogado e ele saiu bem. Aí mudou assim, ó, nunca viu a terapia de 24 horas, você dormiu de uma maneira e outra. Você conhece esse cara? Uma coisa assim, desonerou. Sensibilidade nossa, gente, ninguém pode aferir, não. Porque uns têm muito mais, outros são meio casca-grossa, né? Então vamos analisar. Nós queríamos encerrar a nossa atividade definindo, deixando bem claro que as águas produziram bastante, a terra já carreando os elementos de algum modo já predispostos ao encaminhamento. Então a formação que nós comentamos tem suas especificidades, não temos certas suas peculiaridades, cada uma delas apresentando as suas expressões. Mas é muito falar em réptil em todo lugar. Então temos aqui os versículos 24 e 25 praticamente trabalhados. E na reunião próxima, se assim Deus o permitir, vai permitir, nós vamos trabalhar o 26. Passamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ok? Estamos acomodando aí, não, é Vicente, né? Vicente. A dificuldade do Vicente, que tem aquela ânsia de chegar lá, né? Porque é muita coisa numa hora só, né? O que esse homem vai trazer para nós aqui? Muito bem. Mais um compromisso de mim. É? Mais uma reunião, mais um compromisso. Mais um compromisso. Vai deixar eu fazer Nesse instante, quando chegamos ao término de mais uma reunião, unimos os nossos melhores pensamentos e sentimentos com o objetivo de agradecermos os benefícios desta hora, a assistência da espiritualidade amiga, a presença e o amparo daqueles que efetivamente coordenam este trabalho, nos permitindo refletir e ampliar os nossos níveis de consciência acerca da construção de nós mesmos. Que as bênçãos desta hora possam ser recolhidas na intimidade de nossos corações, como uma semente capaz de ser trabalhada no tempo, a florescer como expressões de virtude, paz, serenidade, promovendo a nossa harmonia íntima e ao mesmo tempo contribuindo para que a harmonia e a paz se manifestem em torno de nós. Que assim seja. Com essa prece, agradecidos a Deus novamente, nós damos por interrompida a tarefa. Paz para todos e até a semana próxima.